Mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Hoje a gente vai jogar Bedwars. Só que, pessoal, a gente vai pegar o nosso level 15. Então vamos nessa, né? Deixa esse like aí, se inscreve no canal. Avisando, eu consegui minha continha original. Se vocês quiserem usar a minha skin, tá aqui, ó. Barra skin. O nome, né? Aqui, anos. Aqui, ó. Anos. Underline atrás. Aqui, ó. Você pega essa skin aqui, né? Do nosso canal. Então, vamos nessa, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Curte pra mais também, né? Espero que você... Eu também vou... Há muito tempo sem eu postar vídeo. Então...
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem clean, tá ligado? Eu não falei muito por causa que eu tô com problema no microfone. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, né? Se vocês querem mais. Demorei muito tempo pra postar por causa que meu celular quebrou. Então, vamos nessa. Falou!